muita gente nem sabe que essas inflamações, elas alteram, inclusive, a nossa bioquímica ao ponto de influenciar o nosso emocional, né, doutor? Exatamente. Porque eu digo o seguinte, olha só, existe um órgão virtual chamado microbiota intestinal. É um órgão. Só para você ter ideia, o nosso corpo ele tem 100 trilhões, 10 trilhões de células no nosso corpo. Só no intestino existe 90 trilhões de bactérias. Então é um órgão virtual. O que esse órgão virtual faz? Justamente, eu diria, é impressionante, porque o cérebro ele manda um sinal para o intestino, e o intestino manda 9 para o cérebro. Então, é uma via de mão dupla. Mas o intestino ele tem uma função fundamental, principalmente nesse quesito relacionado à parte mental, parte emocional. Por quê? Porque essas bactérias, essa microbiota intestinal, quando ela está em normobiose, ela produz hormônios, serotonina, dopamina, GABA, e esses hormônios são fundamentais para o bem-estar, né? Essa questão da depressão, questão do sono, né? Da disposição, sem contar que ele é um órgão endócrino, o intestino, e um órgão imunológico também, né? Então, essas sinalizações que ele faz é justamente para equilibrar tudo isso, quando tem essa normobiose. Agora, quando tem uma disbiose, e a disbiose ela é provocada justamente pela alimentação errada, né? Ingestão, igual eu falei antes, de trigo, glúten. O glúten é terrível, o glúten. É a questão do leite, derivados. Infelizmente, eles agridem o intestino. Então, o glúten ele produz algumas proteínas, e essas proteínas elas não têm como serem, vamos dizer assim, quebradas a nível de tubo digestivo. Não existe proteases que quebrem, que é a gliadina. Então, o glúten produz essa proteína chamada gliadina. E essa proteína, às vezes, inclusive, quando o intestino está inflamado, o que acontece? Ele afasta as células e isso provoca uma passagem de substâncias do meio intestinal para a circulação. Porque o tubo digestivo nosso, ele é um meio externo, porque ele está recebendo tudo. Todo tipo de coisa ali está recebendo, então é considerado um meio externo. Depois que é feito todo o processo, aí sim, do intestino para fora, aí vem o meio interno, que é os órgãos, que é, né, enfim, né, os sistemas, vamos dizer assim. Isso aí é o meio interno. O tubo digestivo é considerado um meio externo. Por isso que o sistema imunológico, 80% do sistema imunológico está no intestino, porque ele é considerado um meio externo, porque ele tem contato com o meio externo. Tudo que vem de fora cai ali, e tem que ter uma proteção, um exército fenomenal para poder segurar muita coisa que vem, entendeu? Então, assim, quando a gente alimenta de forma errada, seja o trigo, seja o leite, o queijo, enfim, os derivados, com o tempo vai ocorrendo disbiose, vai ocorrendo mudanças na microbiota intestinal, aí a sinalização de vários hormônios já começa a dar problema, aí a pessoa entra em depressão, né? Aí começa a vir a questão da hipermeabilidade intestinal, que é o leaky gut syndrome, ou seja, que há uma passagem, as células tubulares, elas começam a afastar, e aí começa a migrar proteínas mal digeridas para a circulação sanguínea. Exemplo, passou uma proteína mal digerida. Como o sistema imune está disfuncional, ele não vai reconhecer aquilo como impróprio. Por quê? Porque naquela proteína tem uma camada de aminoácidos que é parecidíssimo, por exemplo, com a tireoide. Então, ali ele vai agredir, logicamente, aquela substância, mas, ao mesmo tempo, o sistema imune vai agredir também a tireoide. Daí vem a tireoidite de Hashimoto. Mas a tireoidite de Hashimoto é uma doença autoimune, que começou a nível de intestino. O mesmo raciocínio é para pele, lúpus, o mesmo raciocínio é para as artrites,
artrite reumatoide, agressão ali de citocinas, né, provocam a artrite reumatoide. Às vezes a pessoa está com um problema relacionado, está com herpes no cérebro, aí vai lá as células de defesa, agridem o cérebro, aí a pessoa começa a ter uma demência, um Alzheimer. Por que isso acontece? Quando o sistema imune está totalmente disfuncional, principalmente a nível de intestino, inclusive existe uma barreira hematocefálica no nosso cérebro. Essa barreira ela se desfaz. Então, tudo que acontece pode estar passando a nível cerebral, inclusive vírus, protozoário e tudo mais, causando problemas seríssimos. Então, eu diria assim, que o intestino é um órgão fantástico. Por isso que a gente bate tanto na tecla de cuidar da alimentação. A alimentação é fundamental, fundamental. Se quiser ter saúde, cuida da alimentação. É a base de tudo. Então, esse órgão, eu diria que ele é o segundo cérebro. Alguns falam, hoje em dia, estão falando que pode ser que seja até o primeiro cérebro, pela importância que esse órgão tem.